Paz e graça para você ligado nessa emissora. É hora de começarmos o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites e hoje naquele formato que você gosta de perguntas e respostas. E o tema é, mais uma vez, a volta de Cristo, ou escatologia. Agora, dentro dessa área de escatologia há muita discordância mesmo. Poucos são os pontos em que existe concordância. Um deles é sobre a existência da grande tribulação. Todos os cristãos que creem na Bíblia, por mais diferenças que tenham em relação às interpretações escatológicas, concordam que os tempos do fim serão marcados por um período de grande tribulação, como nunca houve antes, e outra concordância. Esse tempo será comandado por uma figura que a Bíblia chama de anticristo, né? O homem da iniquidade, o filho da perdição. Falando dessa figura, o apóstolo Paulo, lá na segunda epístola aos Tessalonicenses, no segundo capítulo, ele menciona que essa pessoa, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, ele não apareceu ainda porque ele está sendo retido, né, detido por alguém ou por alguma coisa. Paulo faz duas referências na passagem. Numa delas ele menciona que pode ser uma pessoa, né, um ser pessoal que impede a manifestação do anticristo. Em outra referência pode ser não necessariamente um ser pessoal, força ou alguma coisa que o mantém retido, até a hora apropriada. As concordâncias terminam aí, porque quando você vai discutir qual é a identidade de quem ou do que retém o anticristo, as opiniões voltam a se dividir. Você, por exemplo, já parou para pensar? Todos nós concordamos, ou quase todos concordamos, que estamos muito próximos do fim, né? Eu já vi vários pregadores dizerem que o anticristo já nasceu, está bebendo a nossa água, está por aí. Falta quase nada para ele aparecer no cenário. Então, o que é que está impedindo a manifestação do anticristo? Quem está retendo isso? Você sabe a identidade? Vamos discuti-la? Está no ar o Vejam Só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, estamos iniciando mais essa edição do programa Vejam Só, hoje naquele formato especial. E antes de nós irmos para o debate, né, duas mensagens importantes. A primeira é que você pode ganhar prêmios participando do programa, basta que você se cadastre aos sorteios. E para isso, vá lá na página do programa na internet e vote na enquete. É votando na enquete que você se cadastra para os sorteios. A página é o vejamsó.com.br. Esse é o endereço eletrônico do nosso programa, tá bom? Do programa Vejam Só. Para discutir esse assunto, veio, depois de muito tempo, o pastor José Serafim, ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério de Belém, escritor e uma figura simpaticíssima, pregador do evangelho, mais do que ungido. O senhor já tem quantos anos de ministério, pastor José Serafim? De ministério eu tenho cerca de 50 anos, mais ou menos. Barbaridade. Seja muito bem-vindo, paz e graça. Muito obrigado, paz e graça, Heber. Minha gratidão por participar de um programa de tanto conceito como este programa. E eu sinto satisfação de participar dele. Tenho para mim uma grande satisfação. Eu creio que é uma porta que Deus abriu para evangelizar o mundo, porque eu sei que esse programa atinge muita gente, atinge todo o nosso Brasil e alguns países também, não é? O senhor andou viajando, né? Andei. E, aliás, eu quero até mandar um abraço para os irmãos lá de Oeiras do Pará. Oeiras do Pará. É bem longe. Depois de Belém, da capital, tem mais 13 horas de barco, mas vale a pena. Um povo amoroso, um povo temente a Deus. Eu quero mandar o meu abraço lá para o pastor Pompeu, para todos os obreiros daquela igreja, e especialmente para a família do irmão Carlos e a irmã Ivoneide, que é a família que me hospedou. E me hospedaram com muito carinho, com muito amor.
e eu não posso deixar de render a eles a minha gratidão e que eles recebam o meu abraço e o meu ósculo santo. Amém. E além desse, meu amado, me deu a oportunidade de também mandar um abraço lá para Serrinha. Serrinha, eu estive em Serrinha, o irmão Leonardo foi que me recepcionou, que combinou comigo, pastor Gilson, pastor Leo, o nome dele me fugiu. Me perdoe, pastor. E aqueles amados irmãos também, um povo muito amável, muito agradável, e fizemos lá um bom trabalho pela graça de Deus. E também sei que da nossa Igreja Assembleia de Deus do Belém tem um grande número de irmãos nos assistindo hoje. Glória a Deus. Meu abraço para todos eles. E o pastor Sérgio da Paz, que me pediu que lembrasse dele. Então, pastor Sérgio, meu abraço para o senhor também. Qual que é o endereço da igreja aqui, quando o senhor está em São Paulo? Quando eu estou em São Paulo. A igreja que eu estou é difícil saber, porque graças a Deus eu ando muito, né? Mas a igreja sede é no Belém, na rua Conselheiro Cotegipe, número 273, bairro do Belenzinho. Cultos de domingo às 19 horas, escola dominical das 9 às 11, e terça-feira, de quinta, e nós temos todos os sábados um trabalho para dar um subsídio para os professores da escola dominical. Então nós estudamos a lição que será estudada no domingo. Isso destinado aos professores de classe, para eles terem mais base para transmitir. E esse programa está na internet. Se alguém quiser nos acompanhar, www.portalebd.org.br. Sábado às 19 horas até às 21 estamos lá estudando a Palavra de Deus. E vamos estudar agora, no trimestre que inicia agora, o livro de Daniel. Esse livro bastante chama muita atenção. E me permite, Heber, eu, por conselho do Dr. Caramuru, que é o líder do nosso trabalho lá, eu vi um comentário, eu fiz um panorama histórico e teológico do livro de Daniel e de Apocalipse. Está no prelo, creio que por esses dias já esteja na minha mão esse material também. Maravilha. Muito obrigado, pastor. Parabéns pela obra. Muito obrigado. Do outro lado, voltando ao Vejam Só, o reverendo Flávio Dantas, da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele que é pastor da IPB lá de Granja Viana. Seja muito bem-vindo, reverendo Flávio. Paz e graça. Paz e graça, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. E queria também, hoje eu não posso esquecer de mandar um abraço para minha esposa e minha filha Manuela, que eu vim para cá, ela tem 6 anos. Ela disse: pai, eu vou estar orando pelo senhor. Amém. Então, muito bom, minha família. O Arthur também tem... O Arthur tem 1 ano e 6 meses ainda, então não vai entender. Mas também um abraço pessoal lá de Cajazeiras, que tem assistido, o pastor Clodoaldo, de Pombal, lá na Paraíba, também tem assistido. Essa semana eu encontrei uma pessoa no supermercado, ela disse: você apareceu lá naquele programa Vejam Só. Eu disse: tá bom, obrigado. Vai dar desconto? Não, tá bom, obrigado. Mas não falei isso não, só brincadeira. Mas tem sido muito bom, Heber, participar. Eu tenho crescido, eu acho que a gente vem aqui e aprende. Os debates têm enriquecido a gente. Eu volto para casa e estudo mais e penso mais e aí a gente vai crescendo nisso, né? Então tem servido muito para o crescimento espiritual da gente. Amém. O senhor veio munido aí de livros? Não, hoje eu trouxe um livro que eu estava lendo, um livro do comentário de 2 Tessalonicenses, do Hendricks, e a Bíblia e o Futuro, do Anthony Hockman. Então eu dei uma relida sobre o tema para estar relembrando as posições. Seja muito bem-vindo, pastor. O senhor não deu o endereço da igreja. A igreja fica ali na rua Belo Horizonte, número 95, no bairro Parque São Jorge, mas é na Granja Viana, quilômetro 25 da Raposo. Convidado, você que está ouvindo, é convidado a ir lá. Qual que é o horário? Podendo. Os cultos de manhã no domingo às 9h30 e à noite 18h30. E nas quintas-feiras a gente está estudando Apocalipse, às 20 horas. Estamos estudando o livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 7, falando sobre os 144 mil. Amém. É uma boa controvérsia. Glória a Deus. Vamos lá, vamos assistir a matéria que apresenta o tema. Guerras e rumores de guerras. Conflitos entre nações no Oriente Médio. Ataques terroristas em Israel.
As manchetes do dia sugerem para muitas pessoas que estamos na contagem regressiva aos eventos finais do plano de Deus para este mundo. Qualquer dia, pensam alguns, deve aparecer o terrível anticristo que reunirá as forças do mal para enfrentar o exército de Cristo numa batalha decisiva. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Há muitas especulações sobre a identidade do anticristo. Alguns dos alvos mais populares são Vladimir Putin, Mohamed Ahmadinejad e o Papa Francisco I. Nos Estados Unidos, os antigos presidentes Bill Clinton e George Bush e o presidente atual Barack Obama são os candidatos mais frequentes. Mas então, quem é o anticristo e como iremos reconhecê-lo? A Bíblia não diz nada especificamente sobre de onde o anticristo vai surgir. Muitos estudiosos bíblicos especulam que ele virá de uma confederação de 10 nações e ou de um império romano renascido dentre outros. É provável que a maioria das pessoas que estarão vivas quando o anticristo for revelado ficarão muito surpresas com a sua identidade. O anticristo pode já estar vivo hoje ou não. Martinho Lutero estava certo de que o Papa de sua época era o anticristo. Durante a década de 40, muitos achavam que Hitler era o anticristo. Outros que viveram nas últimas centenas de anos têm tido a mesma certeza quanto à identidade do anticristo. Mas até agora, todos estavam errados. Afinal, quem e o que impede a manifestação do anticristo? Vamos falar disso agora no programa Vejam Só. Beleza, é isso aí. Nada como aguçar a curiosidade, né? Como não dá para saber quem é o anticristo, vamos tentar descobrir quem é que impede o anticristo de aparecer, segundo o que o apóstolo Paulo menciona na segunda epístola aos Tessalonicenses, também no segundo capítulo, tá bom? E conosco está o pastor José Serafim, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. O senhor vai defender qual ponto de vista, porque a partir do próximo bloco, eles vão degladiar-se com perguntas e respostas, não é isso? Sim. Então, o ponto de vista que o senhor vai defender com as suas perguntas e respostas será qual, pastor? O apóstolo Paulo disse que é um que eu retém. Mas antes de começar a falar, se você me permitir, queria um close para minha esposa e minha amiga. Pode ser? Pode. Primeira vez minha esposa veio comigo, né? Vamos mostrar. Um close. O diretor vai posicionar as câmeras lá, o senhor já pode ir falando, aí a gente... Não, pois não. Olha lá, a esposa do senhor é a irmã... Odila. E a irmã Lia é nossa amiga, que nos acompanha. Que maravilha. Deus abençoe a irmã Odila e a irmã Lia. Isso. Estão firmes aí me ajudando e orando aí pelo torcendo. Pois bem, o apóstolo São Paulo, ele foi bem enfático quando escreveu aos Tessalonicenses, falando sobre a vinda deste personagem, que ele chama de homem do pecado, filho da perdição, de Níquor, e esse homem que se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, querendo sentar no templo de Deus, parecendo ser Deus. Então é um elemento, segundo o próprio Paulo, que vai agir sobre a eficácia, sobre o poder, sobre a inspiração satânica. Ele já deveria ter se manifestado, não fosse um poder superior dele. E para ser um superior ao dele, que ele vai agir segundo a eficácia de Satanás, só pode ser o poder de Deus, porque outro poder jamais o poderia reter. Agora, a pergunta do nosso tema de hoje é o seguinte: quem ou o que retém? Quando o apóstolo diz que é um que o retém. Pois bem, analisando o fato, estudando, orando, eu entendi o seguinte, reverendo Flávio, e a todos os nossos telespectadores, o que eu pude entender é que esse é a pessoa do Espírito Santo através da igreja.
O Espírito Santo usando a igreja, como que a igreja pode reter a ação do Espírito do Anticristo? Ela retém esta ação orando, porque a igreja ora, e a oração do justo pode muito em seus efeitos, diz Tiago. Ela vai ao trono de Deus, Deus ouve a oração, a igreja é a noiva de Cristo, Ele ama a igreja, Ele ouve o seu clamor, portanto há uma proteção, a igreja está protegendo. E além da oração, a igreja prega a palavra, e a palavra de Deus é poderosa, é uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e penetra até a alma, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então é a arma que a igreja usa, que o anticristo está lutando para poder entrar, para poder penetrar, mas há uma resistência. O espírito do anticristo já está no mundo há muito tempo. São João dizia na sua epístola, sua primeira epístola: filhinhos, o anticristo já está entre vós. Não é a pessoa, mas é esse demônio que há de possuir esse anticristo, ele já está no mundo. E quando nós vamos folhear a Bíblia, nós vamos ver que isso é muito antigo. Deus sempre teve uma oposição. Qual foi a primeira rebelião coletiva? Não digo rebelião individual, mas uma rebelião coletiva contra Deus, um levante contra alguém se colocando como um Deus, se endeusando. Porque é interessante lembrar que antes do dilúvio, a Bíblia não fala em pecado de idolatria. Que pecado existia antes? Violência, materialismo e sensualidade. É o pecado que existia antes do dilúvio. Depois do dilúvio, com a descendência de Cão, foi aquele filho que teve problema com o pai, etc., nasceu Nimrod, que ele era bisneto de Noé. Esse Nimrod está escrito que ele era um poderoso diante do Senhor. Então se tornou um líder político da época. E ele teve a audácia, a coragem de desafiar a Deus. Nós vamos fazer uma torre que comece no chão e termine no céu. Em outras palavras, eu quero ver qual é o dilúvio que nos alcança. Mas quem pode afrontar a Deus, não é? E aí parece uma coisa até cômica, porque a Bíblia diz que Deus confundiu as línguas. Então, eu posso imaginar, eu não posso pôr na Bíblia, mas imaginar eu posso, né? Claro. Alguém lá em cima da torre dizia: manda água. O que é? Eu acho que é areia. Mas bem, confundiu tudo, a torre parou, porque com Deus ninguém brinca, né? A coisa parou. Mas ele se fez um Deus. A história diz que ele se fez um Deus. E a esposa dele, Semíramis, uma deusa. Daí nasceu o pecado da idolatria. Então, este foi a primeira figura do anticristo. Depois dele vieram muitos imperadores, que também foram figuras do anticristo. Tanto desde a Babilônia, depois na Grécia, depois em Roma, houve figuras do anticristo. E vários personagens que tiveram atitudes agressivas contra Deus, contra o povo de Deus, contra as leis de Deus. Assim como Jesus teve precursores, que era figura, era tipo de Jesus Cristo, entre eles o sumo sacerdote, o próprio rei Davi, José do Egito, que foram figuras da pessoa de Cristo. O anticristo também teve figuras, também teve alguém que o representou. E entre esses, nós já dissemos, esse Nimrod, alguns dos imperadores, os imperadores romanos mais ainda. Eu não estou adiantando, pulando muito. Mas tá bom. Tá bom? O que a gente vai focar hoje mais não é nem a identidade do anticristo, é quem o detém. E, segundo o entendimento do senhor, é o poder do Espírito Santo usando a igreja. A igreja. Perfeito. Reverendo Flávio Dantas, o senhor é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Granja Viana. O senhor vai defender qual ponto de vista em relação ao tema? Esse tema é controverso, porque Paulo fala, como você já falou no início, dá a possibilidade de duas coisas, ou algo impessoal, que está retendo o espírito, esse anticristo, ou o homem da iniquidade, ou uma pessoa. Quando ele fala, no caso, no texto, no versículo 6, ele usa
agora sabeis o que o detém. O que é uma coisa. No versículo 7 ele já diz, né? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, aquele é uma pessoa. E aí é difícil que o texto não diz, sinceramente, orando, lendo, estudando, e há várias sugestões, né? E aí a gente, é difícil definir qual é, aí por exemplo, ele fala que é o Espírito Santo agindo na igreja, mas o texto diz aqui que será tirado. E quando o Espírito Santo vai ser tirado? E aí fala aqui também, alguns dão sugestão, por exemplo, que era o Império Romano e a lei. Hendrickson diz isso, que a lei, a ordem, o governo retém a ação do maligno, já que é o homem da iniquidade, que a palavra ali é a antinomia, o homem da antinomia, da antilei, contra a lei, ou sem lei, né? Ou também Ramarti, o homem do pecado, que é também a mesma coisa, sem lei, transgredindo a lei. E outros sugerem que seja um anjo segurando, e aí vai lá para Apocalipse capítulo 20, que é uma das interpretações boas. Calvino, ele diz o seguinte, é Deus. Ele vai ser liberto no tempo de Deus. E aí ele também fala sucintamente sobre isso, né? Huckman diz o seguinte, olha, é melhor dizer que somos ignorantes a respeito, já que a Bíblia não diz quem é. Mas então a gente vai fazer algumas perguntas aqui para ver se a gente tenta identificar. Mas existem todas essas possibilidades, por isso o tema é controverso. E é uma especulação, ao meu ver, porque você dizer quem é, já que a Bíblia não diz, a gente vai estar, de certo modo, assumindo uma posição a partir de uma digressão ou de um pensamento já nosso, talvez de alguns textos aí, mas é complicado definir quem é. Mas eu tenho uma posição, então vamos pensar sobre ela. E qual é a posição? A posição é que é Deus. Tá bom. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. No próximo bloco, aí vai contar tempo, né? Os debatedores terão 3 minutos para responder as perguntas e 3 minutos para comentar as respostas. Agora, antes de passar para lá, eu queria mostrar a enquete de hoje. A enquete de hoje é assim: segundo as Escrituras, quem ou o que impede a vinda do anticristo? Primeira resposta, a igreja. Segunda, o Espírito Santo. Terceira, ambos. Quarta, Deus. E a quinta resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Votou na enquete, você pode ganhar o brinde da grade. Hoje um brinde legal, bacana, sensacional, que é qual? Cadê o brinde? Esse, tá aí, ó, o relógio de parede da grade. Para você lembrar que tá na hora de se matricular na Academia Teológica da Graça de Deus. Para você ganhar o relógio, você precisa votar na enquete. Para você ganhar conhecimento da palavra, você precisa se matricular na grade. Anota o telefone que vai aparecer na sua tela e amanhã, no horário comercial, você liga, né, 0 operadora 11 31 15 08 19 e pergunta onde fica a unidade da grade mais próxima de você e quais são os cursos ministrados lá. Curso bíblico. A grade tem curso até de capelania, libras, música, inglês, espanhol, alemão, teologia, análise bíblica. Tem muito curso. Dá uma ligada, você fica sabendo, tá bom? A gente vai para o intervalo, volta já com as perguntas e respostas dos debatedores no Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. O tema de hoje foi sugerido por Júlio Ravi, de Piancó, na Paraíba. Ele usou o Facebook para fazer a sugestão e vai ganhar um presente da produção. Ele vai ganhar um presente e o João vai ganhar uma bronca, porque não trouxe o presente para eu mostrar. Eu vou mostrar depois, tá bom? Já eu mostro o presente para você. Tá aí? Tá, traz aqui, seu esquecido. Mas o Júlio não esqueceu de fazer a sugestão. Faça como ele, vai para o Facebook ou para o Twitter e poste a sua sugestão de tema. Ela pautada, você ganha um presente. Ó, esse aqui é a Filosofia e Teologia no Século XXI, de Gênese até a Contemporaneidade, pastor Túlio Jansen, com prefácio do Dr. Russell Shedd, uma análise do pensamento humano desde o começo até a atualidade, explicando os porquês de todas as coisas, tá? Obra da Aba Press. Obrigado, viu, Júlio? Lá de Piancó, na Paraíba. Deus abençoe você. Muito bem. Quem vai começar fazendo as perguntas é o pastor José Serafim. É sempre o mais antigo que começa. Então tá, pastor José Serafim, sua primeira pergunta.
Pois não, reverendo Flávio, eu elaborei aqui 6 perguntas dentro do nosso assunto, e a primeira é mesmo para dar uma abertura para o nosso debate. Quando se dará a real manifestação do anticristo? Boa. 3 minutos. Segundo o texto, será antes da vinda de Cristo. Não é? Então ele diz aqui, essa carta de Tessalonicenses foi escrita para acalmar uma confusão que estava havendo lá em Tessalônica, porque Paulo havia escrito na primeira carta, dizendo que quando Jesus voltasse, ele traria na companhia deles os que eram salvos. E aqueles irmãos entenderam que seria uma volta imediata. E aqui no capítulo 2 de Tessalonicenses, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, alguns estavam supondo que o dia do Senhor já havia chegado. Aí Paulo diz, não chegou ainda. E ele diz que, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, ele virá antes, né, da vinda de Cristo. E a vinda de Cristo só se dará depois disso. Então, aquele arrebatamento também só se dará depois disso, que é o que Paulo falou lá no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Paulo está agora, então, alertando aqueles irmãos que aquilo só aconteceria depois do surgimento do anticristo. E aí você vê depois que quem vai pôr fim ao anticristo é o próprio Jesus, quando ele voltar. E depois, no finalzinho, né, aparecerá o iníquo, quando a eficácia de Satanás, com todo poder e prodígio, com todo engano e injustiça dos que perecem, porque não acolhem com amor a verdade para serem salvos. E o versículo 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, tantos crentes podiam ficar certos que não ia ser iminente a volta de Cristo, precisaria haver a apostasia e esse aparecimento do iníquo, que será alguém que fará um mal tremendo, fará a humanidade se voltar contra Deus e adorá-lo, como o texto diz aqui. Ele convencerá as pessoas e convencerá as pessoas a perseguirem a igreja. O surgimento do anticristo ensejará a grande tribulação, que será contra a igreja. A igreja será atribulada e aí Jesus volta, por pouco tempo, porque justamente lá em Mateus diz, se aqueles dias não fossem abreviados, né, nem os eleitos sobreviveriam, nem os escolhidos sobreviveriam. E essa é uma posição milenista, como a gente vê, que certamente diverge um pouco da posição pré-milenista, não sei se é essa do pastor, mas a gente entende que só haverá uma volta de Cristo. E será justamente antes dessa volta, e antes do arrebatamento, que o anticristo será, então, solto. Ele está preso, restrito, está atuando, mas está... E aí, combinando com Apocalipse 20. Acabou o tempo. Pronto. Tá, joia. 3 minutos para o senhor pastor José Serafim. Eu não posso dizer amém ao argumento do reverendo, porque veja bem que aí, segundo Tessalonicenses, Paulo não fala do arrebatamento, ele fala do dia do Senhor. E dia do Senhor e dia do arrebatamento é completamente diferente. Ele fala do arrebatamento no capítulo 4, versículo 13 de 1 Tessalonicenses, quando diz que o Senhor não virá na terra, ele virá nas nuvens. E nós subiremos para encontrar o Senhor nos ares. E aí estaremos sempre com o Senhor. Então a ideia de que o anticristo se manifestará e perseguirá a igreja, ela não combina com os textos bíblicos. Mesmo porque enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo está sendo resistido. Ele não está tendo poder nenhum. Temos na Bíblia alguns outros exemplos que eu darei nas outras perguntas, que agora não vai dar tempo dos 3 minutos. Mas o dia do Senhor se refere ao dia que Jesus vier para implantar o milênio. Ele já virá com a igreja, diz São Judas, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Aí ele vem implantar o seu reino. Nesse período é que se manifestará o anticristo, que dará certinho com a última semana de Daniel, ou a 70ª semana. Então é o período da grande tribulação,
cujo período a igreja estará fora daqui. A igreja não está destinada a passar pela grande tribulação. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. A saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Capítulo 5, verso 9 de 1 Tessalonicenses. Paulo volta a dizer, Jesus Cristo, porque Jesus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação em Jesus. Isaías, capítulo 56, versos 20 e 21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus aposentos, fecha a porta sobre ti só por um momento, até que passe a ira, porque o Senhor sairá para ferir os moradores da terra. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, dirigido à igreja de Filadélfia. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardo da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. E é importante anotar aí que não é te guardarei na hora, mas te guardarei da hora. É diferente? Já passou o meu tempo? Não, tem 30 segundos. Tá bom. O resto, A gente vai depois. Obrigado, pastor. Reverendo Flávio Dantas, agora é a vez do senhor fazer a primeira pergunta. Reverendo, o senhor citou textos aí de não passar pela tribulação. Lá em Apocalipse capítulo 7, quando é visto lá que eles virão, ele explica aqueles que serão glorificados. Um dos anciãos, capítulo 7, versículo 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem são esses que virão da grande tribulação? Não será a igreja que estará na grande tribulação? Não, aí outra pergunta. O senhor citou texto aí, não fala de grande tribulação, fala da ira. De fato, o Senhor nos livra da ira. Nós não vamos sofrer a ira. Ira é diferente de tribulação. Juízo é diferente de tribulação. Qual a diferença entre juízo e tribulação? Quem é atribulado? Então, agora o senhor São três perguntas. A pergunta. Né? Então, a pergunta é... Qual é a diferença entre ira e tribulação? Quem é atribulado? E qual é a terceira? A terceira é... Quem são esses aqui que Quem são os que vêm da grande tribulação de tribulação? Apocalipse 6? Essa é a pergunta que eu devo responder. Isso, 3 minutos. Pois bem, reverendo Flávio, observa uma coisa. Até o capítulo 4 de Apocalipse, na pessoa de João, até o capítulo 3, a igreja está na terra. No capítulo 4 ele é arrebatado. Não sai de igreja até o capítulo 19. E do capítulo 4 ao 19 é o período que se dará, a ira de Deus virá sobre o mundo. É o tempo da grande tribulação, que a ira de Deus e a grande tribulação se dará no mesmo período, na mesma época, que nós vamos depois desvencilhar isso com mais clareza. Agora, quem são esses que vieram da grande tribulação? Quando Jesus arrebatar a igreja, muitos que não foram arrebatados se despertarão. Aí eu me basei muito lá na abertura do primeiro selo, o cavalo branco que sai para vencer. Alguns acham que seja uma pregação do evangelho, mas eu também não acho. Eu acho que esse é o anticristo que já vem falsificado. Mas nessa ocasião o evangelho será pregado em larga escala. Pessoas arrebatadas, mas que tinham conhecimento, se converterão. Principalmente o judeu, que vai achar que o anticristo seja o Messias. João capítulo 5, verso 43, Jesus falou, eu vim em nome do meu Pai, vocês não me receberam. Outro virá em seu próprio nome, a esse recebereis. Então os judeus vão achar no princípio que ele é o Cristo, até que ele se assenta no trono de Deus, no templo de Deus, parecendo ser Deus, exigindo adoração. Aí eles vão entender que ele não é o Cristo, não aceitarão o sinal que ele vai querer colocar, selar, e aí muitos morrerão sob a perseguição do anticristo. Esses que morrerão está também lá no capítulo, na abertura do 6º selo, verso 9,
debaixo do altar, clamando: até quando, justo e poderoso Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue então sobre a terra? E foi-lhes dado comprido das vestes brancas, dito que repousasse mais um pouquinho, até que o número dos seus irmãos se completassem. Eles não podem ser igreja, porque a igreja não passará por isso. A igreja é noiva de Cristo. A igreja se casará com Jesus na época do arrebatamento. E a esposa, ela não veio, não está inserida nesse texto. A igreja é a noiva, ela se casou com Jesus. Esses serão salvos, mas nunca serão igreja. São, então, judeus convertidos durante a grande tribulação. Sim, sim. Judeu e não judeu que também se converteram. O povo que se converte na grande tribulação. Nesse período. Tá bom. São essas pessoas que vieram da grande tribulação. Perfeito. O reverendo Flávio, 3 minutos para os seus comentários. Então, eu também não posso dizer amém ao argumento do reverendo, com todo respeito, porque em Mateus, capítulo 24, fala de uma vinda só de Jesus. E depois da vinda, o juízo. Jesus vai vir, vai arrebatar a igreja e vai, então, levar a igreja. Não existe 2 igrejas. E como é que uma pessoa que crê em Jesus não vai fazer parte da igreja nunca? Outra coisa, naquele texto de Apocalipse, está falando das almas que estão diante do trono. Então, e a igreja ainda está na terra, que ele pede até para vingar do sangue que estava na terra. E a resposta que é dada é que eles aguardassem até se completar o número dos eleitos, serem selados, o número daqueles que vão ser salvos ainda. Quer dizer, estão na terra, sofrendo tribulação, martírio. A alma dos que já foram martirizados está no céu, diante do trono, mas a igreja está militando aqui ainda sob forte tribulação e pessoas morrendo. E esses tinham morrido na grande tribulação, o texto diz bem claro. Não tem ali uma tribulação para judeu, tribulação para a igreja. A igreja é atribulada. A igreja do primeiro século foi atribulada, passou por grande tribulação. Quando Nero tocou fogo em os cristãos, eles foram mortos. Foram mortos e a história mostra que Flávio José disse que faltou estaca para tanto crente ser morto. Então, por que a igreja... E a igreja era noiva de Cristo naquela época também. Aqueles irmãos também eram noiva de Cristo, também eram... E certamente é a alma deles que está clamando, a alma deles, não a igreja ainda arrebatada. É antes da volta de Cristo que João vê ali, tem uma visão em resposta àqueles que vão sobreviver à ira do Cordeiro, mas que vão passar pela tribulação. Tribulação é diferente de juízo. Deus derrama juízo sobre os ímpios, mas permite tribulação sobre a igreja. E aqui em Mateus capítulo 24, ele diz assim, então sereis atribulados, 24:9, né? E Jesus está falando aqui da volta dele, porque virão muitos em meu nome, versículo 5, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente haverá de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Tribulação por causa do nome de Jesus. Tribulação é por causa da fé. Então, se não tiver mais crente na terra, não haverá mais tribulação. Agora, juízo haverá. E o juízo será, quando Deus arrebatar a igreja, ele vai começar, então, a derramar a sua ira, que é outra coisa diferente de tribulação. Por isso que os textos que o reverendo citou falam de ira. E, de fato, o Cordeiro nos livra da ira de Deus, mas não de tribulação. Levantar-se-á muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Veja que tem uma relação lá com o anticristo, de Tessalonicenses. Tá. E parece muito lá. Deixa eu só terminar de ler, reverendo. Aí, levantar-se-á muitos falsos profetas, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será pregado o evangelho do reino a todo. E a igreja estará pregando o evangelho. Estará pregando o evangelho. Ok. Então, essa é... Vamos lá. Já deu o tempo. Cada um dos dois debatedores fez uma pergunta, ouviu uma resposta e comentou a resposta. Então está 1 a 1. Vamos para a segunda rodada. Sua segunda pergunta, pastor Serafim. O senhor escolhe aí, dá no máximo 3, tá? Mas eu fiz 6, como vai fazer? É o tempo. Aumenta o tempo do programa aí. Já aperta ele de vez. Ai. Ué, deixa de... O anticristo se manifestará diretamente como anticristo ou usará de algum disfarce? Repete, por gentileza. Boa pergunta. O anticristo se manifestará diretamente como anticristo ou usará algum disfarce?
3 minutos, reverendo. Não sei nem por onde começar. Boa pergunta, reverendo. Essa eu não tinha pensado ainda, viu, reverendo? Mas obrigado pela pergunta. Na verdade, ele se levantará, se é o anticristo, ele se levantará, e o texto diz que ele se oporá a tudo que é Deus, né? Mas ele se levantará como Cristo, né? O anti quer dizer o contra ou em lugar de. E ele se levantará sugerindo que ele é o próprio Cristo, fará sinais e maravilhas. Por isso que esse texto tem a ver lá com Mateus também. Surgirão falsos cristos, falsos profetas. Já tem surgido, mas aparecerá um que será mais esperto do que todos, que enganará muita gente, né? E aí os crentes têm que estar apercebidos para não cair na dele. E então permanecer firme na fé em Cristo que ele já conhece, no Cristo já morto, ressurreto, que voltará em glória. Não virá mais para fazer sinais, milagres, mas voltará para levar a sua igreja para as bodas do Cordeiro, mas para viverem para sempre com ele lá na glória. Então eu creio que ele se manifestará, como diz o texto aqui, com muitos prodígios, poder, ele se levantará contra Deus, mas requererá adoração, mas colocando como Cristo no lugar contra e ao lugar no lugar de Cristo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que ele nega que Cristo seja o Cristo, ele se colocará como a proposta do Cristo, o Cristo, e muitos cairão nisso. Isso é o que eu penso. Posso estar errado. Está respondido? Está respondido. 3 minutos para os seus comentários, pastor. Respeitosamente, reverendo Flávio, a minha pergunta não teve a resposta adequada. Porque eu perguntei se ele vai se manifestar diretamente, como chegar a dizer, eu sou o anticristo, se ele usará de algum disfarce. Estudando as Escrituras, vamos entender que ele vai se manifestar com disfarce. Porque Daniel dá no capítulo 9, verso 27, uma divisão da última semana de 2 períodos. E ele fará um concerto com muitos por uma semana de anos, que são 7 anos. Mas na metade da semana ele quebrará. Ora, para fazer um concerto, ele tem que estar com disfarce. Além disso, ele vai, como diz Paulo, que ele vai agir sob a influência de Satanás, ele vai conseguir o que ninguém conseguiu. Ele vai conseguir paz entre Israel e os árabes, e tirar a mesquita de Omar e reconstruir o templo, porque é nesse templo que ele vai se assentar como Deus. Aí, quando ele reconstruir o templo, e ele já tiver o domínio global na sua mão, aí é que ele vai se manifestar o verdadeiro anticristo, porque ele vai quebrar o pacto que ele fez com Israel, exigindo adoração. Quando ele exigir adoração, é que Israel vai acordar, esse não é o Messias. Eu quero ir um pouco mais longe, me dá licença, porque eu estou ficando aflito. Pode ir. Jacó, no seu leito de morte, quando dava bênção para os patriarcas, quando chegou em Dan, cujo nome significa juiz, Dan julgará o seu povo. E Dan é uma serpente que está na beira do caminho e morde o casco do cavalo e derruba o cavaleiro. E no verso 18 ele dá um grito de desespero. Dá para perceber o grito que aquilo era profético. E ele fala em lugar da nação. Ele diz, a tua salvação espero, ó Senhor. Quem grita por salvação porque está passando por aflição, por angústia. Quem é esse elemento, se não for o anticristo, que até aqui enganou? Com João 5,43. É esse que virá em seu próprio nome, os judeus aceitarão, até que ele se revele. Quando ele se revelar, vão perceber que ele é falso, haverá oposição e vai começar a briga. Vai começar a vencer o tempo? Não, tem 30 segundos. 30 segundos. Vai começar a luta, a briga. E outra coisa que eu quero discordar, ele faz um pouco mais de resposta. O senhor fez uma leve confusão, o reverendo, com uma tribulação local e a grande tribulação que é geral. Porque os crentes, do princípio, tiveram uma tribulação, mas foi localizada. E a grande tribulação não é localizada, ela é generalizada. Hoje tem crente passando aflição em alguns países. Nós no Brasil, Estados Unidos, os países, temos paz absoluta. Mas quando o anticristo reinar, será mundial.
Aí não será localizado, ele será generalizado. Amém. Amém não. Fala bem, fala Amém. bem. Vai acontecer, né? Deus quer que aconteça, mas... Ai. Eu não quero estar aqui, não. Ok. Ô, Reverendo Flávio Dantas, o senhor agora vai fazer a segunda inquirição. Reverendo, voltando ao tema lá de Mateus da Grande Tribulação, claro que ali fala tribulação localizada, mas fala de uma grande tribulação também. E Jesus disse como nunca houve. O que é que ele quis dizer com aquele nunca houve, como antes nunca houve, nem haverá? Ele diz isso. Essa é a pergunta, Reverendo? Isso é a pergunta. O que Jesus quis dizer quando se referiu à tribulação? A que tribulação ele estava falando? Ele disse que é uma tribulação que nunca houve e nunca haverá. De que tribulação ele está falando? Isso. É isso. O senhor quer ler o texto, por gentileza? Que assim não usa o tempo do reverendo, do pastor Serafim na hora da resposta. Aí fica bem claro também, né, pastor? 24. Então, o que Jesus quis dizer com o texto de... Em Mateus 24. Quando vier abominável... Logo em seguida a tribulação daqueles dias... Não, esse texto aqui, querido. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, versículo 29. Na verdade, esse texto é melhor. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade e as estrelas cairão do firmamento. E os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma e outra extremidade dos céus. Aqui fala da tribulação e fala que os crentes estarão na terra e que ele reunirá a sua igreja aqui. E tem um paralelo aqui com 2 Tessalonicenses 4, que será o arrebatamento, mas depois da tribulação. A minha pergunta é, essa tribulação não seria a grande tribulação que atingirá a igreja antes da volta de Cristo do arrebatamento? Não. E por que não? Não. O senhor fez, com todo respeito, uma confusão aí com o texto. Porque esses escolhidos que virá o Senhor em glória, todos verão, ele enviará os anjos para reunir os seus escolhidos da face da terra. Não é a igreja, que a igreja já foi. Eles são aqueles que se converteram na última semana de Daniel. Aqueles que se converteram sob a pressão do anticristo. Que perceberam que ele era o anticristo, que se arrependeram, que recusaram o sinal da besta. São esses que Jesus vem para reinar. Porque até então está reinando o anticristo. Reinando no mundo todo. Aí virá o Senhor. Ele ser com grande poder e glória. Coroado. Cercado de um exército de anjos. Aí sim, ele desfará o anticristo pelo assopro da sua boca e pelo esplendor da sua vinda. Eu penso em um vento muito forte, num relâmpago que vai acabar, vai destruir o poder do anticristo. Aí os anjos entrarão em ação, porque a igreja não são os anjos que vão arrebatar. Jesus tem um imã que atrai a igreja. A igreja será atraída pelo imã, porque o mesmo Espírito nos une ao nosso Senhor. E esses que já não tiveram o privilégio da igreja, mas se converteram depois, os anjos farão o trabalho de reuni-los e levá-los depois à glória. Não como igreja, porque a igreja casou. E Jesus vai se casar com uma igreja só. Ele não é polígamo, ele é bígamo. Só com uma igreja. Os outros são salvos, sim. Entrarão na glória, sim. Mas não são igreja. Mas não, a igreja não é a noiva do... Não são. São aqueles... aqueles são o respingo... Lembra, reverendo, o senhor lembra das colheitas de Israel? Que havia uma ordem para não colher tudo, deixar alguma coisa para os pobres, deixar o que ficasse deixando. É o respingo. Esses daí são esse respingo dessa colheita. A igreja é a grande colheita. E esses são os que ficaram para trás, que também irão para o celeiro do Senhor. Não como noiva, não como esposa, mas como um povo salvo. Amém. Tempo. Deu. Vamos lá, reverendo, 3 minutos para o senhor comentar. Então, o reverendo faz uma distinção entre dois grupos de salvos, que a Bíblia não faz, com todo respeito. Não há uma segunda igreja depois. E outra coisa, as pessoas se convertem pela pregação do Evangelho. Por tribulação não se convertem.
Tribulação, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É claro que vai vir sobre os crentes que já são crentes, que vão estar sendo, enfrentando o iníquo que aparecerá, né? Não aceitarão adorar o homem da iniquidade, né? Que já terá sido, então, já terá aparecido. E é essa, a igreja, quem estará resistindo ao anticristo será a igreja. E a igreja é composta de judeus e gentios. Sempre foi. Paulo diz em Romanos 9 que ele era judeu e a igreja, e que não havia mais separação entre judeus e gentios. Em Efésios ele fala isso, em Colossenses. Não há distinção entre judeus e gentios, Paulo fala em Romanos 11. Mas o pré-tribulacionismo essa linha escatológica dispensacionalista faz uma distinção entre igreja e Israel que a Bíblia não faz, com todo respeito. E que Paulo lutou contra isso para tirar isso da cabeça deles, porque só é crente quem crê. E o evangelho está sendo oferecido a judeus e gentios. Paulo diz em Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação tanto de judeu como de gentil. Ou é salvo pela fé, ou quando Jesus voltar, fechou a porta da graça. E é pela graça, não é por tribulação. Em tribulação não vai fazer ninguém crer. Ou crê agora, ou não vai crer. Na hora da tribulação vai crer por causa do evangelho que está sendo pregado. E vai estar sendo perseguido os crentes que se recusarão a adorar justamente o anticristo. Então, essa distinção, em lugar nenhum da Bíblia, há uma confusão quando muda de texto, de Paulo para Mateus. Mateus fala da volta de Cristo como uma só, depois de uma grande tribulação, para levar a sua igreja. Paulo fala também da mesma coisa lá em 1 Tessalonicenses 4, que Cristo vai vir e vai arrebatar a igreja, dando ênfases diferentes, mas não duas vindas. Em nenhum lugar fala de duas vindas. Em nenhum lugar, depois que for arrebatado, o texto de Paulo diz, e viveremos para sempre com o Senhor. Não voltaremos mais, Jesus não vai voltar para a terra para estabelecer um reino de 7 anos, como é dito, e depois um milênio. O milênio lá de Apocalipse 20, pode observar, reverendo, que as almas estão no céu ali, reinando com Cristo. Não é um reinado literal na terra. Então, é uma escatologia que precisa ser revista. Claro que cada um tem liberdade para pensar, mas se olhar para os textos em Apocalipse 20, fala do milênio como sendo aqueles que reinam com Cristo no céu. O reino, as almas que reinam com ele lá. Tá. Posso ler? O tempo acabou, o senhor lê o texto e a gente vai para o intervalo. Tá bom. Eu estou com a garganta coçando. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a corrente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até completarem seus 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. São almas reinando no céu com Cristo, que vieram da tribulação, porque não adoraram a besta, nem aceitaram o selo. Então, Apocalipse 20 está falando de um reinado espiritual, no céu, de almas. Está aqui. Tá, não, o senhor ficou só com prorrogação para ler o texto, só isso. A gente vai para o intervalo e volta para o último bloco. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, terceiro bloco. Pastor Zé Serafim, se as perguntas forem curtas, dá para fazer 2 cada um, tá bom? Mas eu antes de perguntar, eu quero falar uma palavra para o reverendo. Reverendo, eu tenho pelo senhor um respeito muito grande, já vi que o senhor é um homem de Deus. Claro. Mas, olha, me parece que o senhor conhece pouco a Bíblia, viu? Reverendo. Me parece que conhece pouco. O senhor diz que a Bíblia fala só de uma vinda de Jesus. O senhor não lembra de Atos, capítulo 1? O Senhor subiu à vista de 500 irmãos
E 2 anjos disseram, esse Jesus que agora subiu. Eu estou falando de uma segunda vinda, não da primeira. Há de vir assim como para o céu vestes. Pastor Serafim, ele quando fala de uma vinda é a volta. É uma volta só. Não é a primeira que ele veio. O senhor sabe reverendo. Disso. Vamos lá. Sua terceira pergunta. Ai, você me quebra a perna. Que templo de Deus é esse que o anticristo se assentará como se fosse Deus querendo parecer Deus? Essa é boa. Essa é boa, né, reverendo? 3 minutos. Pois é, não necessariamente o templo de Jerusalém reconstruído. O fato dele reivindicar a adoração, ele pode reivindicar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Só que o templo de texto de de Deus. Tessalonicenses, sim, o templo de Deus é qualquer lugar onde a pessoa esteja e reivindique a adoração. Né? Na verdade, o templo de Deus hoje é a igreja, não é? Nós somos o templo de Cristo. Interessante que o templo de Jerusalém é destruído. Não ficará pedra sobre pedra e foi destruído, né? E a reconstrução dele provavelmente será uma tribulação para a igreja, porque reconstruir o templo, de fato, vai facilitar a ideia de que Jesus não é suficiente para a salvação. Você precisa retomar também os sacrifícios do Antigo Testamento. Se reconstruir o templo, vai ter que voltar o sacerdócio, vai ter que voltar todo o ritualismo do Antigo Testamento, que eram ritualismos apenas sombra de Cristo que Hebreus fala. Eu fico até preocupado com o templo construído no Brasil, que está tendo esse efeito já. As pessoas estão duvidando já de Cristo, criando rituais para serem salvos e querendo voltar ao passado, que Hebreus disse, olha, isso aí era tudo sombra. Então será, na verdade, mais uma, se reconstruído, não sei se vão reconstruir, se reconstruírem, vai ser uma tentação para a igreja, uma tribulação a mais para a igreja. E se o anticristo for lá nesse templo de Jerusalém, possível também, reverendo, o que eu falei é que não é necessariamente lá, mas é possível também, se o templo for reconstruído, ser. Mas ele vai enganar as nações, não só os judeus. E falando uma coisa interessante que o senhor falou lá, que ele fará um pacto com Israel, tal, ele enganará muita gente, não só Israel. Será um homem muito hábil, influenciado pelo diabo, para enganar as pessoas, os políticos. Vai ser muito hábil, vai conseguir enganar político, vai conseguir enganar religioso, vai conseguir levar as pessoas a seguirem, vai agregar pessoas a ele. Mas não a igreja vai estar percebida. Os verdadeiros crentes vão estar percebidos que ele é um homem da iniquidade. E ele vai então propor coisas que vão ser contrárias à palavra de Deus. Por isso que a igreja vai estar atenta também. Ele vai vir com sinais, mas a doutrina vai ser enganosa, o ensino vai ser enganoso, mas contrário ao ensino da Bíblia, da Escritura, que vai ser muito bem visto pela que é incrédula, que é dura de coração e que vai abraçar esse anticristo, porque eu vejo interessante que é bem parecido com o que acontece hoje em dia já. Toda proposta que é contrária à Escritura, as pessoas gostam de apoiar, né? Então é um espírito anticristo já está presente. Não tenho dúvida. Não é? Obrigado, reverendo. 3 minutos para os seus comentários, pastor Serafim. Pois não. O anticristo, foi bem claro que ele se assentava no templo de Deus. O reverendo disse que os judeus voltarão e desfarão a obra de Cristo e tal. Sabemos que até hoje o judeu não reconheceu Jesus como seu Messias. Alguns. A nação judaica. A nação judaica não reconheceu Jesus como seu Messias. Eles estão almejando a reconstrução do templo. Pelo que diz a palavra, porque quando aconteceu o livro do Apocalipse, o templo tinha sido destruído há 25 anos atrás. No capítulo 11, um anjo está medindo o templo. E o apóstolo fala que ele se assentará no templo de Deus. Esse templo de Deus, já no tempo do rei Herodes, ele trouxe para a porta do templo uma águia de ouro representando o poder romano. Os judeus destruíram aquela arca e todos eles foram mortos por Herodes. Herodes já fez isso no fim da sua vida, já está doente, da coisa da doença ele morreu. Depois, no tempo de Tibério, Pilatos trouxe um estandarte com a fotografia de Tibério, com a imagem de Tibério para colocar no templo. Os judeus se reuniram e pediram que ele não fizesse isso. E ele cercou eles com um pelotão do exército e os ameaçou de morte se continuasse pedindo.
todos eles se deitaram no chão e ofereceram a garganta. Corta a nossa garganta, mas não faça isso. E ele se comoveu e retirou. Pois bem, são protótipos do anticristo que vai colocar lá a sua imagem para ser adorado como Deus. Que se refere ao judeu, como eu disse e o reverendo discordou, está muito claro, porque quem falou isso foi Daniel. E Daniel orava por quem? Por seu povo. Qual era o povo de Daniel? Judá. E a sua santa cidade, qual era? Era Jerusalém. Ele fará um concerto com muitos quem? Com o povo judeu. É com eles o concerto, que é Daniel quem fala. Daniel representa o povo judeu aí. Ele fará um concerto por uma semana, que é exatamente a 70ª semana, a última semana. Mas o próprio Daniel disse que no meio da semana, quando que é? Depois de 3 anos e meio, ele quebrará o concerto, ele quebrará o pacto. Aí começa a briga. Agora, aí está algo que me inquieta demais. E eu não achei ninguém que me ajudasse até hoje. O anticristo, para ser recebido pelo judeu, tem que ser da tribo de Judá. Mas tem muita evidência que ele é da tribo de Dan. Essa é a minha angústia íntima. E eu até acredito que ele estará representando as 2 tribos. Talvez pai de Judá. Mãe de outro. Porque tudo indica que ele vem da tribo de Dan. Pode ser. Reverendo Flávio, sua terceira pergunta para o pastor Serafim. Faz uma facinha, pergunta para o pastor? Eu não tenho mais nem pergunta, reverendo, mas eu vou olhar aqui em Apocalipse. Eu falei, reverendo, de Apocalipse capítulo 20. E eu gostaria de saber do senhor, então, por que esse texto fala de as almas que foram decapitadas, elas que reinarão com Cristo os 1000 anos. Esse reino, finalmente, é literal ou é simbólico aqui? Então, faz a pergunta de novo, por favor. Em Apocalipse 20, diz que a alma dos que foram decapitados é que reinarão os 1000 anos. As almas deles, com Cristo. E aí a pergunta é, o reino, segundo Apocalipse 20, é um reino literal ou é um reino simbólico ou espiritual e que já está acontecendo? Tá. Você entendeu a pergunta, né? Entendi, perfeito. 3 minutos, professor. Esse reino é literal. Exatamente o início do milênio. Porque o milênio se fará depois que a igreja passar 7 anos no céu, a última semana de Daniel, vencida ela, virá o Senhor em glória para implantar o seu reino. Aí que Satanás será preso por 1000 anos, para que não mais engane as nações. Quando alguém fala que o diabo já está preso, eu pergunto, ele não está mais enganando as nações? Qualquer pessoa de um pouco mais de visão sabe que ele está enganando e muito. E ele será preso para que não mais saia e engane as nações. Ficará preso quanto tempo? 1000 anos. O Supremo Juiz já assinou a sentença. Não há ninguém que possa mudar mais essa sentença. Lá não tem Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, vai ficar preso mesmo, né? Não tem prisão albergue, não tem esse negócio não. É amarrado lá no abismo e preso por 1000 anos. Cristo é o Rei. Está escrito em Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Então o Senhor será Rei em toda a terra. Terra, não céu. Reino humano, reino literal. E ele vai governar 1000 anos. Se eu pudesse, se eu tivesse tempo de falar um pouco mais sobre isso, eu ia procurar mais textos bíblicos. Isaías disse, o meu povo, os dias do meu povo será como o dia da árvore. Quer dizer, vão voltar a viver 800 anos. Porque isso é um tempo de paz, de bonança, de maravilha. Satanás preso, Jesus reinando. É a pedra que caiu e desmanchou a estátua que Daniel fez. E essa pedra encheu a terra e dominou a terra. E esse reino não terá fim. Então aí se trata do milênio, reverendo. De um reino humano, terreno, literal, onde Jesus Cristo será o governo mundial deste mundo. O anticristo já está. Ele, a besta, o falso profeta, já está no lago de fogo e enxofre. E depois que eles estiverem lá, que é Cristo reinar, haverá uma ressurreição desses que morreram durante a grande tribulação fiéis, obedecer, não aceitando o sinal da besta, esses reinarão com Cristo 1000 anos. Terminado esse período, Satanás, que foi solto por um pouco de tempo, vai ser novamente vencido e vai fazer companhia para o profeta no lago de fogo e enxofre, de onde nunca mais eles sairão.
Tá certo. Reverendo Flávio, 3 minutos para os seus comentários. Reverendo, eu respeito muito. Muito obrigado. Concordo em parte, mas tenho que discordar de algumas coisas. O texto de Apocalipse não fala nada de reino na terra. Fala que as almas, eles reinaram 1000 anos. E outra que eu concordo com o senhor, Jesus é a pedra lá da estátua de Daniel. Só que Jesus já veio e já implantou o reino aqui na terra. O reino de Deus, ele disse, olha, eu já implantei o reino. O reino de Deus agora não é visível a aparência, é espiritual. Jesus já reina na igreja. E Satanás está já restrito, ele não está preso, ele não está agora lançado no lago de fogo ainda. Mas o poder dele está restrito já. Ele não engana mais nações, ele engana pessoas. E é isso que o texto diz aqui, ele não enganará nações. Por isso que o evangelho está sendo pregado. Houve uma expansão do evangelho depois que Cristo veio. E tem, por exemplo, eu estava lendo um autor, ele disse assim, a prisão de Satanás tem a ver com a primeira vinda e não com a segunda vinda. E é o que o texto fala de Apocalipse 20. Apocalipse 20 é um livro escrito em 7 sessões, que elas falam de acontecimentos que já haviam se passado, que estavam se passando e que ainda irão se cumprir. Em Apocalipse 20 é a sequência de Apocalipse 19, que volta à primeira vinda de Cristo. Quando Cristo veio, ele implantou o reino de Deus na terra. Satanás está limitado e ele ainda será solto no final, que aí é o aparecimento do anticristo. Mas é por pouco tempo, aí Jesus volta definitivamente. Apenas uma segunda vinda, para deixar bem claro. A primeira vinda ele já veio e implantou o reino. Textos como, por exemplo, Jesus falou que, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa. Jesus está se referindo a ele, que ele fez isso, ele amarrou Satanás. Lucas 10, 17, então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Em João 12, 31 e 32, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Colossenses 2,15, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo triunfou, já implantou o reino, está reinando aqui na igreja, e as almas que já morreram martirizadas estão reinando com Cristo. Estevão e tantos outros que já morreram estão reinando com Cristo. E agora haverá ainda uma grande tribulação, por breve tempo, quando esse homem da iniquidade ele aparecerá, e será uma tribulação contra a igreja mesmo. O evangelho estará sendo pregado até os judeus. E a igreja sempre, Deus e gentios, e sempre vai ter. É uma igreja só, não tem um plano B para judeu. Pelo menos a Bíblia não fala sobre isso. Depois da volta de Cristo não haverá 7 anos aqui, não haverá mais. Vem o juízo. Acabou meu tempo? Acabou o tempo. Agora é o seguinte, vocês... Eu? Ué, o senhor fez a pergunta... Não, ele fez a pergunta, o senhor respondeu, ele comentou. E agora eu tenho uma direita. Agora acabou. Agora é assim, tem uma pergunta gravada, só dá tempo para fazer uma pergunta que o telespectador gravou, e o senhor vai ter 3 minutos para responder, tá, pastor Serafim? E depois o reverendo Flávio também terá 3 minutos para responder a mesma pergunta. Vamos lá, qual é a pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. A biometria que as pessoas usam hoje é o primeiro passo do anticristo, através assim, do chip que é implantado nas pessoas? Então, explicando. Ele falou biometria, aquela história do chip e tal. Vamos ampliar um tiquinho essa pergunta. A biometria ou o chip tem a ver com a marca da besta? E se não tem, na opinião do senhor, qual seria? 3 minutos. Não tem nada a ver com a marca, com a besta, esse chip. Chip é uma questão da tecnologia moderna, e ele é até bom porque a pessoa pode ser localizada onde estiver, evitando sequestro, essas coisas. Então não tem nada a ver com a marca da besta, nada a ver com o anticristo. Agora, o que nós podemos entender é que toda a tecnologia que nós usamos hoje, o anticristo vai usar. Porque a tecnologia atual, ela é útil. O computador, o chip, a televisão, tudo isso é de grande utilidade. Mas até aqui não interfere na questão religiosa, não interfere em questão de filosofia, obrigando a adorar A ou B. Cada um pode professar a fé que desejar professar e fazer uso da tecnologia. Quando se manifestar o anticristo,
ele até poderá usar um chip, porque é interessante que João, lá no Apocalipse, fala que será colocado na mão direita ou na testa. E hoje já sabe que na mão direita há alguma coisa de que a mão direita parece que tem mais influência do que a mão esquerda. Até nos bancos já estão usando, né, a mão. Como que João sabia disso há 2000 anos atrás? Prova que é o Espírito Santo que o inspirou. Então, o anticristo vai fazer uso, sim, desses recursos tecnológicos. Mas aí ele vai implantar o seu sinete, o seu sinal, que é 666, que eu explico muito bem no meu livro Revelação do Apocalipse. Por que é 666? Porque o 6 é o número do homem e 7 é o número de Deus. Eu não tenho tempo para poder Um minuto ainda. Oi? Tem mais de um minuto. Sim. Então, quando ele diz que é 666, é o homem no poder político, é o homem no poder militar e o homem no poder econômico. É o pecado do egoteísmo. É aquele pecado que a serpente tentou implantar na Eva. Você não precisa mais de Deus, você é igual a Deus. E exatamente essa é a mensagem do anticristo. Ele se faz um Deus, coloca o sinal do homem, 666, exclui Deus da sociedade. E aí sim, está revelado o homem do pecado. Mas o chip atual não tem nada a ver com isso. Podem usar tranquilamente e glorificar a Deus, que nada lhes afetará. Amém. Reverendo Flávio Dantas, a biometria e o chip tem a ver com a marca da besta? Se não tem, o que seria a marca da besta? Não, não tem a ver com a marca. Mas eu concordo com o reverendo. Agora concordamos, reverendo. Amém. Estará a serviço dele a tecnologia também, né? Agora, a marca da besta, segundo o Hendrick, segundo a interpretação lá, levando em conta a interpretação simbólica, o 666 é um símbolo do homem, no sentido dele ser imperfeito. Ele vai tentar chegar a ser Deus, vai tentar dominar a humanidade, vai tentar reinar, mas não vai conseguir. Então o símbolo do anticristo tem também esse simbolismo aí de ser um número que não alcança a perfeição nem nada. Mas a marca da besta, segundo também esses autores, é simbólico também. Na mão direita, para o judeu, simboliza o trabalho com a mão direita. Então, as pessoas colocarem o trabalho, e a testa simboliza na cultura judaica o conhecimento. Então, é você colocar a serviço de Satanás o seu trabalho e o seu conhecimento. Aí você vai estar sendo influenciado pelo anticristo. Então, o anticristo vai fazer com que pessoas se associem a ele em seu conhecimento e em seu trabalho. Então, e é incrível como hoje também muitas pessoas já estão colocando a serviço de Satanás tanto o seu trabalho quanto o seu conhecimento, né? Investindo em coisas que para tentar blasfemar contra Deus mesmo. Eu estava vendo um vídeo esses dias querendo um vídeo que foi feito para denegrir a imagem de Cristo, falando que Cristo é uma invenção dos mitos passados. Então, a pessoa colocar o conhecimento dela a serviço da blasfêmia contra Jesus Cristo, contra Deus. O Deus do Egito, Horus e tudo mais. O que não é verdade, depois se constatou. Se você lê mitologia, um pouquinho de mitologia, sabe que aquilo não é verdade o que ele está dizendo no vídeo. Mas ele fez um vídeo parecendo que é verdade e lançou na internet. Nem no cinema ele fez para a internet. Então, é isso, colocar o seu conhecimento, trabalho, a serviço de Satanás, pensando que está fazendo até uma coisa certa, porque as pessoas pensam que estão fazendo a coisa certa, dizer que Deus não existe, dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, fazendo as pessoas desacreditarem de coisas que têm tanta evidência e que é tão boa para o ser humano acreditar em Deus, acreditar na Escritura, mas o anticristo faz isso com a mente das pessoas, faz elas desacreditarem, como fez com Eva. A tentação de Adão a Eva do diabo a Eva não foi assim que Deus disse? E aí ela disse, mas olha, não é isso, é que Deus sabe que quando você comer do fruto, você vai ter o conhecimento que Deus também tem. Então as pessoas estão caindo no mesmo erro. E o anticristo vai convencer as pessoas a colocarem então o seu trabalho e o seu pensamento a serviço dele, para blasfemar contra Deus, para fazer as pessoas então rejeitarem a Deus. Cuidado. Muito bem. Olha, tem uma novidade né? Que é a seguinte, tem gente reclamando, que eu não digo qual a minha opinião e tal,
no site do programa, vejamsó.com.br, né, a página do programa, ou no Facebook, você tem lá um lugar chamado Eber Diz. É um vídeo de 2 minutos, 3 no máximo, onde eu gravo antes do programa a minha opinião, mas a gente só posta depois do programa gravado, que é para nenhum debatedor ficar chupando a minha opinião. Tá? Bom. Bom, eu quero agradecer ao pastor José Serafim, da Igreja Assembleia de Deus, e também ao reverendo Flávio Dantas, pode ser. pela presença aqui. O livro que o pastor José Serafim falou é esse aqui, ó, Revelação do Apocalipse, onde ele explica tudo e, sobretudo, a questão do 666, que o senhor mencionou, né? E tem esse livrete aqui também, ó, pastor José Serafim, Deus na Família. Como que eu adquirir esses livros? No site vejamsó.com.br você tem o contato do pastor Serafim. Muita gente está usando esse contato para convidá-lo para levar para palestra, tal. Acabou de estar no Pará, está indo para o Piauí, né? Exato. E você pede os livros para ele já te manda com uma dedicatória. Autografado. Maravilhoso para você. Muito obrigado. A mesma coisa acontece com o reverendo Flávio Dantas. Você tem o contato dele também no site, pode tirar dúvida, fazer convite para palestra, mandar oferta, enfim. Eles estão à sua disposição. Perguntas. Fazer pergunta, tudo isso, tá? Quem vai ganhar o presente da grade, que eu estourei o tempo, vamos lá. Wanderson, ele mora em Augusto de Lima, lá nas Minas Gerais. Parabéns, Wanderson. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus.